Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor Jesus. Chegamos à nossa sexta videoaula da nossa lição de adultos. Estamos dando continuidade ao nosso segundo trimestre de 2022, onde estamos falando durante esses 3 meses acerca dos valores do reino de Deus e da sua importância para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estaremos falando acerca de um assunto de grande importância também para as nossas vidas, quando Jesus, aqui em Mateus capítulo de número 5, e verso 33 ao 37, vem nos falar agora a respeito da palavra, o modo, a maneira que os seus seguidores devem se expressar em sociedade, tanto para com os irmãos, como também para com as pessoas de fora. Como devemos falar? Podemos usar de leviandade no nosso falar? Podemos usar de engano? Podemos proferir palavras quaisquer? Podemos nós ainda praticarmos o juramento para confirmar e dar ênfase às nossas palavras? Esses são os assuntos que serão abordados aqui na nossa lição de hoje. Nosso texto áureo está em Mateus 5,37, onde Jesus disse assim, olha, seja porém o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Nossa verdade prática diz que fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou voltar aquilo que não vai ter condições de cumprir. Estaremos, a partir desse contexto, estudando acerca de palavras honestas. Expressando palavras honestas é a nossa lição de hoje. Nossa lição bíblica em classe, que está em Mateus 5, 33 ao 37, nos fala o seguinte: outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Qual o valor de uma palavra? Você sabia que com uma palavra nós podemos edificar, mas também com uma palavra podemos destruir? Com certeza. Você sabia que através das suas palavras você pode ser justificado, mas também através das suas palavras você pode ser condenado? Daí a importância de entendermos uma coisa: o mesmo cuidado que nós devemos ter com a nossa vida moral, com o comportamento moral da gente, da mesma forma devemos ter o máximo de cuidado na emissão das nossas palavras. Palavras têm um peso e um significado muito importante, seja positivo ou seja negativo. Então, quando expomos pensamentos em palavras, revelamos o que pensamos e sentimos. A retidão nas palavras requer retidão no pensamento e no sentimento. Ou seja, se invertermos esta frase, vamos entender o seguinte: se nós não formos retos no nosso pensamento, nem tampouco no nosso sentimento, também não conseguiremos ser retos nas nossas palavras, não é verdade? Então veja que o Sermão do Monte nos traz um entendimento muito importante. Note desde o início, quando começamos a aprender sobre as beatitudes ou as bem-aventuranças, passando ali pela palavra e onde Jesus ensinou sobre luz do mundo, sal da terra, o discípulo Jesus e a lei, quando estudamos sobre
necessidade de não tratarmos mal o nosso irmão, o nosso próximo, né? Quando Jesus nos ensina acerca do valor, da importância do casamento e da sua reprovação ao adultério. Chegando aqui agora acerca das palavras que nós expressamos, tudo ronda em torno de uma coisa só: coração. Tudo isto tem sua origem no coração. Se o nosso coração é pervertido, se o nosso coração não é regenerado, se o nosso coração não é honesto, então nossas palavras não vão ser honestas, nosso comportamento não vai ser honesto. Então aí é onde vem a necessidade, não de uma simples educação, mas de uma transformação total do novo nascimento de que falou o Senhor Jesus Cristo. Então, adentrando aqui na nossa lição, nosso comentário diz o seguinte: os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Eles são o compromisso que a pessoa assume publicamente de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Nas Escrituras, os juramentos são de dois tipos: aqueles feitos por Deus, né? Quando Deus jura por si mesmo que irá cumprir determinada coisa, como no caso, Deus fez isso a Abraão. E também aqueles feitos pelos homens. Quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, ele condena o uso indiscriminado, leviano ou evasivo do juramento que prevalecia entre os judeus. Por isso, nessa lição veremos como o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários. Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso dos juramentos. Por exemplo, Tiago, capítulo 5, versículo de número 12, está escrito o seguinte: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. O próprio Tiago está repetindo com muita clareza aquilo que o Mestre Jesus havia ensinado. Ou seja, a partir de agora, a partir de Cristo, não necessitamos mais usar de juramento. Não podemos ou não devemos invocar o nome de Deus ou os céus para garantir de que o que estamos falando é verdade. Porque se nós somos verdadeiros e se nós amamos a verdade, dentro de nosso coração está a verdade, então não tem como proferirmos palavras falsas, enfim. Não tem como, porque não tem, porque a verdade está em nós. Então, se a essência do reino de Deus, que está presente no homem, é no coração, e se do coração procede as saídas da vida, e toda palavra, né, procede do pensamento e do homem interior, e nosso homem interior é genuíno e verdadeiro, então não há o que temer, não há que ter medo. Os cristãos autênticos, os cristãos verdadeiros, que temem ao Senhor Deus, eles não somente zelam pela sua honestidade e pureza física, como também pela sua honestidade e pureza na sua fala. Primeiro capítulo: não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos e decretou o castigo para o perjurador, quer dizer, para aquele que jurar falsamente. Perjurar significa jurar falsamente. E decretou o castigo desse tipo de gente, aquele que faz o juramento falso. O falso juramento de uma testemunha
ou uma falsa afirmação com relação a uma promessa, ou a alguma coisa encontrada, exigia uma oferta pelo pecado. A lei enfatizou a seriedade dos juramentos e proibiu o juramento por deuses falsos. O propósito do juramento antes era benéfico, tinha o objetivo de descobrir a verdade. Tratava-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz, onisciente e onipotente, dono de tudo, que esquadrinhava os corações de todos os homens e que revelava o íntimo de cada um, a verdade e a sinceridade presentes no espírito do homem. Os juramentos nas Escrituras são de dois tipos, como já estamos na introdução: aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelo próprio homem. Mas quando Jesus diz: não jureis nem pelo céu nem pela terra, por que razão ele falou isso? O estratagema dos escribas e fariseus quanto ao juramento pode ser notado quando eles diziam que qualquer voto que o adorador fizesse usando o nome de Deus estaria vinculado àquele juramento. Mas um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor. E nesse caso não precisava ser cumprido. Estavam equivocados, não é verdade? Foi contra esse procedimento dissimulado e hipócrita que Jesus os confrontou. Essa tenuidade de classificações feita pelos escribas e fariseus entre os votos obrigatórios e não obrigatórios não tinham qualquer base. Voto é voto. Não existe essa de voto obrigatório e voto que não é obrigatório. Se eu votei usando o nome de Deus, então devo cumprir. Mas se eu votei não usando o nome de Deus, não devo cumprir? Quer dizer que se eu prometer para você: olha, amanhã eu vou para a tua casa, amanhã eu estarei contigo para te auxiliar nisso, naquilo. E se eu não for, quer dizer que eu posso simplesmente: não vou mais porque eu não quero ir, e é simples assim, e o que eu falei não vale? Só tinha valia se eu tivesse dito: olha, amanhã eu juro em nome de Deus que eu vou estar na sua casa. Entende o que os fariseus, por que Jesus condena eles? Porque para eles a palavra do homem só tinha responsabilidade de ser cumprida se usasse o nome de Deus. Voto sem usar o nome de Deus não tinha valor. Jesus chega dizendo para eles que eles estão completamente, redondamente enganados. Se marcamos o compromisso e houve algum imprevisto, porque nós não somos previsíveis, não temos como saber do amanhã, né? Às vezes acontece, né? Marcamos um compromisso para a tarde, mas de repente não foi possível, entra em contato, comunica: olha, não foi possível, tal, por isso, por aquilo, justificável. Mas não podemos simplesmente, assim, por acaso, quebrei o compromisso, né? A conclusão, então, é que qualquer juramento feito usando alguns desses elementos, céu, Jerusalém, o nome de Deus e tal, teria de ser cumprido, pois neles o nome de Deus estava envolvido, segundo eles diziam, né? Um cristão verdadeiro e sincero, que tem um coração transformado pelo Evangelho, não precisa invocar qualquer elemento como céu, terra, para afirmar o que está dizendo, né? Para afirmar que o que está dizendo é a verdade, posto que, na essência, a verdade está no íntimo do seu coração, no qual não há mentira, engano, engoldo, não é isso? Vamos ver o que está escrito aqui no Salmo. Tem um texto muito importante para a gente, Salmo 15, versículo 2. Para entender melhor, vou ler o 1 também. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? 2. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Salmo capítulo de número 24, temos outro texto também referente a isso, versículo 4, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, quer dizer, veracidade no que fala, né? Esses são os cidadãos do céu. Temos ainda Provérbios, capítulo de número 8, verso 7. Porque a minha boca proferirá a verdade e os meus lábios
abominam a impiedade. Os lábios, a minha boca, proferirá a verdade. É isso que deve sentir, é isso que deve pensar o cristão. 2. Nossas palavras devem ser sim e não. Como deve ser o nosso falar? Tomar cuidado com o que se fala é valioso demais. Esta atitude declara que tipo de pessoa nós somos. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria, com muita propriedade. O sábio rei Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua. Olha que sério isso. Provérbios 18, versículo 21. Vamos pegar aqui Provérbios 18, verso 21, que nos diz assim: olha, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Muito sério, né? Se mentir, vamos colher. Se falar a verdade, vamos colher o fruto da verdade. Melhor vivemos na verdade, não é isso? Jesus foi bem categórico quando afirmou que pelas palavras alguém pode ser justificado ou condenado. Aí temos Mateus 12, verso 37. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então não é somente matar, não é somente cometer um adultério, um furto, que pode levar a condenação. Né? Suas palavras, sua falta de sinceridade interior pode levá-lo à condenação. Jesus foi bem categórico quando afirmou que pelas palavras alguém pode ser justificado ou condenado, o que nos impele a ter cuidado no nosso falar. Um cristão cheio das verdades divinas terá um falar verdadeiro e reagirá contra todo tipo de falsidade e mentira. Jesus exige honestidade o tempo todo, esteja um homem sob juramento ou não. Não há padrão duplo para o cristão. Quer dizer, para você falar a verdade, não é necessário fazer um juramento. Né? A verdade já deve estar dentro de nós. Então, nem devemos proferir mentiras, nem tampouco concordar com aqueles que estão mentindo. Não é verdade? E assim Deus estará conosco. O sim e o não na vida de Paulo. Aconteceu um episódio na vida de Paulo, né? Paulo planejou fazer algumas visitas aos coríntios. Não foi possível ele estar presente, houve alguns motivos que o impediu de estar lá com os coríntios. Seus inimigos o acusam de leviandade, mas ele rebate dizendo que não houve leviandade, mas por amor dos próprios coríntios, por querer poupá-los, porque não queria ir aos coríntios de qualquer maneira, foi que a viagem não foi possível ser realizada. Paulo não estava usando de engano para com os cristãos de Corinto, né? O que passa disso é de procedência maligna. Como o caso que aconteceu em Corinto, em que Paulo conhecia a importância da honestidade, da sinceridade nas palavras e ações, Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Se não for assim, poderemos nos rebaixar, passando a divulgar rumores, fofocas. Né? É para isso que serve quem não tem cuidado com as palavras. Vira o quê? Vira fofoqueiro, né? E a ter segundas intenções, ou seja, daremos lugar a situações de procedência maligna. Né? Segundas intenções, fofocas, disse-me disso, leva para lá, traz para cá, inventa, né? Cria situações, não faz parte da vontade do nosso Deus. Terceiro, honestidade com nossas palavras. Honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero. Do hebraico temos o adjetivo yashar, reto, honesto, correto, direito, plano, certo, justo. É assim que Deus nos quer, tanto nas nossas práticas como na nossa fala também. Jó foi descrito como um homem honesto. Em Atos temos a descrição de Cornélio como um homem reto, honesto. Né? Aquele que tem um viver reto, honesto, jamais permitirá que saiam de sua boca palavras falsas, mentirosas, enganadoras. Né? Ele é reto, não tem como sair de um reto, coisas desse tipo. É possível ser honesto em nossas palavras neste mundo?
Sim. Antes de ler qualquer coisa aqui, digo que sim. Por quê? Porque, ora, o próprio Jesus lá no início justamente falou que nós somos a luz do mundo. Quer dizer, é justamente em trevas que o cristão precisa brilhar, não é isso? Na vida daquele que o evangelho já entrou, houve transformação plena, pois o mesmo busca não apenas curar os sintomas da doença, do pecado, mas também prevenir. Não há como negar que nesse mundo muitos já adotaram a mentira como um hábito. E aí, meu irmão, é bíblico dizer que não tem vida eterna, não tem salvação. A Bíblia diz no Apocalipse de que a parte dos mentirosos e dos que amam a mentira será no lago que arde com fogo e enxofre. Não sou eu que estou fazendo essa afirmação. É o próprio Jesus que estava mostrando para João. Verdade? Vai ficar de fora da santa cidade e a parte dele será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. É normal para aquele que não vive as bem-aventuranças de Cristo dizer uma mentira. Quer dizer, mentir para o cristão não tem como ser considerado normal. Não há como, não há possibilidade de um cristão nascido de novo, que anda em novidade de vida com Cristo, considerar normal a mentira. Mas podemos mentir para apoiar uma causa nobre? Não, mentira é mentira sempre. Ah, pastor, mas eu preciso mentir, senão não ganho dinheiro. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Na verdade, não precisamos de nenhuma artimanha satânica para ganhar dinheiro. Se o trabalho é honesto e é digno, vai sim ser possível exercer isso com a verdade. Precisar de mentira. Quem sustenta isso está comprometendo o caráter humano e um valor importante, que é o respeito pela verdade. O verdadeiro discípulo de Cristo, que faz parte do seu reino, é honesto em suas palavras, íntegro no seu caráter e jamais usa de meias verdades, através das quais grandes mentiras têm sido soltas, ditas, sendo influenciados pelo pai da mentira. Quem que influencia a pessoa a mentir? O pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. Já Jesus aparece aqui no texto bíblico de João 14,6 como a verdade em essência. E os que vivem nele são honestos em tudo. E seu falar é sim, sim, não, não. Dando testemunho. Uma pessoa honesta revela dignidade de caráter. É honrada, digna, procede rigorosamente dentro da regra. Salomão disse que tortuoso é o caminho do homem cheio de culpa, mas reto o proceder do homem honesto. O verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala, mantendo-se longe da falsidade e da mentira, conservando a verdade no coração e na conduta, pois esse é o seu objetivo maior. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? Se dissermos a verdade durante todo o tempo, vamos nos sentir menos pressionados a apoiar nossa palavra em juramentos ou promessas. Quer dizer, se você é uma pessoa que anda na verdade, falando a verdade, cumprindo aquilo que fala em verdade, não precisamos jurar para alguém. Olha, eu juro, eu prometo, eu garanto que é verdade. Não preciso, porque a pessoa que te conhece sabe muito bem que você não é de enrolado. Você não precisa jurar. Você já é genuíno no que fala. Conclusão. Devemos viver neste mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honestos em tudo, em especial em nossas palavras, sem recorrermos a juramentos hipócritas, profanos e desnecessários, que buscam fundamentar as conversas do dia a dia. Antes procuremos ser simples e objetivos, dizendo sim, sim, não, não. Que a graça de Deus esteja e permaneça conosco e que os nossos corações estejam realmente como um local onde a verdade encontra guarida, onde a verdade encontra apoio, encontra um local para habitar, porque a partir de então nossas palavras serão genuínas, verdadeiras,
porque nosso pensamento e nossa vontade também vão ser genuínos e verdadeiros. Falar a verdade, viver a verdade. Deus ama a verdade e aborrece a mentira. Deus abençoe a todos. Até a próxima videoaula em nome de Jesus.